tirar a carteira, eu desconheço. Quem aqui já tirou habilitação sabe da pressão emocional que é você tirar uma habilitação. Né? Parece que você esquece tudo. Eu puxo o freio de mão e ponho o cinto, como é que é mesmo? Parece que a gente fica ali totalmente perdido, né? Mas por quê? Às vezes essa mentira entrou na sua mente, lá na sua infância, e você acreditou que isso era uma verdade. Pode passar o slide, vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui. Não se pode confiar em ninguém. Todo mundo quer te passar a perna. Quem aí já ouviu essa? A gente não pode confiar nas pessoas, né? Todo homem trai. Eu cresci ouvindo isso, gente, mas assim, a rodo. As tias reuniam naquele almoço de domingo, desciam além. Todo homem trai, homem mente demais. E as crianças ali junto ouvindo isso. E eu cresci ouvindo que todo homem trai, que homem gosta de mulher que não presta, homem gosta de mulher que não vale nada, que homem gosta, enfim, né? Não vou entrar aqui no mérito, acho que os irmãos já entenderam. Só que isso é uma mentira. Não é todo homem que trai. Existem homens que traem? Sim. Existem mulheres que traem também. Existem pessoas que mentem? Sim. Mas isso não é uma verdade absoluta. E se você ouviu isso entrou na sua mente, lá no seu inconsciente, tá essa crença lá. Aí você cresce, na vida adulta você quer um relacionamento, né? Você quer se relacionar com pessoas. E aí você, mulher, vai lá e conhece um cara bacana, um cara legal, mas na sua mente, no seu inconsciente está, ele vai me trair, ele está mentindo para mim, ele saiu daqui de casa, eram 8 horas, demorou mais um pouquinho, deve que já está com outra. Aí você já pega o celular escondido, você já vai buscar essa traição. Por quê? Porque você acreditou lá na sua infância, plantaram uma mentira na sua mente de que todo homem trai. Aí você começa a agir para ser traída. Você busca essa traição a todo custo. Você mexe no celular, você não confia, você vive cansada. Por quê? Porque você está buscando isso. Tá? Da mesma coisa lá para os homens, mulher só quer dinheiro. A mulher é interesseira, a mulher só quer dinheiro, mas as mulheres hoje em dia no Brasil é Pix, né? Aqui eu não sei o que é, mas no Brasil só quer pedir Pix, não sei o que. Você cresce acreditando nessas mentiras. E se você não entra com a verdade, que aí entra o papel da palavra de Deus, para limpar essas mentiras que colocaram na sua mente lá na sua infância, e até hoje, no seu subconsciente, você acredita que isso é verdade? Se você não tira essas mentiras e coloca a verdade, você vai ficar refém dessas mentiras o tempo todo. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Por que a gente tem isso, né? Tem gente que fala isso. Eu sou assim. Eu sou desconfiado. Eu sou muito nervoso. Esse é meu jeito. Não, deixa eu te contar. Você só está tentando se defender. Ok? Todo comportamento ruim que a gente tem na vida adulta é uma defesa inconsciente. Isso é o bloqueio emocional. Se você foi muito ferido lá atrás, você aprendeu a se defender. Eu falo com meu marido, né? Porque relacionamento, gente, é comunicação, né? E eu falo com ele, a gente aprendeu a se defender antes mesmo de aprender a se comunicar. Então, hoje em dia, a gente veste uma armadura, né? A gente vai conversar um com o outro, a gente veste aquela capa, aquela armadura, já vai com medo do outro, o quê? Mexer naquela ferida que não está curada. Ok? Identificaram alguma dessas crenças? Levanta a mão aí se você identificou alguma dessas crenças aí. Para vencer, preciso ter sorte, padrinho ou fazer a coisa errada. Tem. Para vencer, para fazer dinheiro, para você crescer na vida, ou você tem que ter sorte, ou as costas quentes, tem que ter um padrinho, alguém lá para te ajudar, ou você vai fazer a coisa errada. Aí você vê alguém ganhando dinheiro e já pensa, está fazendo a coisa errada. O homem vai para o caminho das drogas, a mulher vai para o caminho, vocês sabem, né?
Então, isso são mentiras. Eu coloquei aqui só alguns exemplos. Mas por quê? São vários, né? São muitos exemplos que a gente tem. Mas isso são mentiras que, quando colocadas na sua mente, lá na sua infância, se tornam uma verdade. E se você não tem acesso à verdade, o que acontece? Muitas pessoas ficam presas nessa ignorância, acreditando que isso é uma verdade e vivendo como se isso fosse uma verdade. E a vida delas, não acontece na nossa vida aquilo que a gente quer, acontece aquilo que a gente acredita. Então eu quero prosperar financeiramente, eu quero ter um casamento saudável, mas eu acredito que só vence quem faz coisa errada, todo homem trai, a mulher só quer saber de dinheiro. Não vai acontecer o que você quer, acontece o que você acredita. Ok? Pode passar. Vocês já viram, né, na internet assim, tem um vídeo que eu gosto muito, o Manuel já postou esse vídeo uma vez. A mulher vai lá, tem um cavalo, ela vai lá, finge que passa a rédea no cavalo, não tem nada, não tem rédea, não tem nada, e ela vem puxando, o cavalo vai. Por quê? Ela já fez isso tantas vezes, que ele só com aquele movimento, ele, opa, é para eu seguir, é para eu ir. É isso que acontece com a gente, ó. Enquanto sua mente acreditar que não pode, sua vida continuará provando isso para você. Então, não adianta nada você querer, você tem que crer. Você tem que acreditar. Acreditar sem duvidar. Aí tá lá, né, o elefante lá. As correntes que te prendem são mais mentais do que físicas. Você pode ir, né? Lá onde eu morava tinha circo. Eles levavam, na época podia ter animal no circo, né? Eu acho que nem pode mais, né? Mas levavam, tinha elefante, tinha... E era assim, ó. O elefante ficava preso com um negocinho assim na perna. Por quê? Porque ele não sabe da força que ele tem. E às vezes hoje isso está acontecendo com você. Você não sabe da força que você tem. Porque se lá em Gênesis diz que você é imagem e semelhança do Criador, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por que você está se diminuindo? Por que você está achando que você não merece, que você não é capaz, que você não consegue? Quais são as amarras que colocaram na sua mente lá atrás que hoje estão prendendo a sua prosperidade? Porque se você não acredita em você mesmo, os outros também não vão acreditar. Tudo começa na gente. Se eu não me respeito, se eu não me valorizo, não espere que os outros façam isso. Tudo começa em você. Se você se coloca naquela posição de, né, muita gente, a gente trabalha com muitos relacionamentos, hoje em dia atendemos casais. Ai, o homem não me valoriza. Ai, que não sei o quê. Ai, que ele vai lá, fica com a outra, volta e fica comigo e não sei o quê. Opa, peraí. Se posiciona. Se posiciona. Isso não só em relacionamento, gente, em tudo na vida. Na vida profissional, na vida pessoal. Você tem que enxergar a sua capacidade, o seu valor. Só que essas crenças foram colocadas na nossa mente lá na nossa infância até hoje. Elas mexem com a nossa estrutura. Pode passar, Ivan. O pastor falou uma coisa aqui, agora há pouco, né? Sobre intimidade. E é assim que uma crença é formada. O que foi dito, todo homem trai. Vamos pegar essa. O que foi dito? Todo homem trai. Por que isso foi dito? Por uma mulher que foi ferida, por uma vítima de traição, que quer colocar na sua cabeça a crença dela, o medo dela, para você crescer com essa proteção. Ou seja, eu fui ferido e vou ferir meus filhos, então, porque doeu em mim, agora eu quero passar para eles como uma forma de proteção. Em vez de eu ir atrás da verdade, eu vou pegar aquela mentira. Todo homem trai, filho. Não confia em homem, não. Entendeu? Então, o que foi dito? Por que foi dito? Quantas vezes foi dito? Eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi das minhas tias, eu ouvi das minhas primas. Quantas vezes eu ouvi isso na minha infância? Todo homem trai, todo homem trai, todo homem trai, isso vai entrando. Vai criando um caminho neural. Certo? É igual na roça, né? A gente fala roça, no campo. Um trilho, onde os animais passam ali várias e várias e várias vezes. É a mesma coisa na nossa mente. Um caminho neural. Vai repetindo, 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 até que aquilo entra na sua mente como uma verdade.
foi dito, ou seja, nível de intimidade. O que é intimidade? A intimidade é uma chave de acesso às minhas emoções. Se eu dei intimidade para o Manuel, eu dei uma chave de acesso para ele acessar as minhas emoções. Isso pode ser com um amigo, né? Com seu cônjuge. Intimidade é uma chave que você dá para outra pessoa acessar suas emoções. Então, por quem foi dito? Pela mãe, que é uma pessoa que tem mais intimidade, proximidade do que mãe e pai. Então, o que foi dito? Por quem? Quantas vezes? Por quem foi dito? Aí as principais crenças, né? De identidade, o eu sou, de merecimento e de capacidade. Então, o que eu sou, o que eu mereço, o que eu consigo. A mãe vira para a criança e fala assim, na hora da raiva, gente, não estamos julgando. Não estamos julgando nossos pais, não estamos julgando aqui as mamães. Estamos trazendo consciência, ok? A mãe vira para a criança na hora da raiva e fala assim, menina burra, não faz nada direito, por isso que apanha. Pegou aquelas 3 crenças lá, ó. Menina burra. Eu sou burra. Minha mãe falou que eu sou burra. Nossa, eu sou burra, eu não aprendo. Merecimento. Eu mereço apanhar. Por quê? Porque eu sou burra, eu não faço nada direito, eu mereço apanhar. Eu sou burra, eu mereço apanhar. E o que eu consigo? A capacidade? Eu não faço nada direito. Uma frase de alguém que tem um nível de intimidade grande com você, pai, mãe, sei lá, avô, avó, alguém que tem vínculo emocional, em uma só frase, ela coloca essas 3 crenças na sua mente. De quem você é, do que você merece e do que você consegue. Hoje a gente vê na internet vídeos, né, dos pais ensinando para as crianças, elas falarem, eu sou amada, eu sou inteligente, eu consigo, eu sou forte. Por quê? Estão instalando crenças na mente da criança. Isso é o que Deus diz que somos. Só que o inimigo quer que você acredite que você não é capaz, que você não merece, que você é burro, que você não faz nada direito, que você não aprende. Aí aparece uma oportunidade boa na sua vida, você, não consigo. Eu sou burro, não faço nada direito, eu não aprendo. Em vez de você alimentar a sua mente com o que Deus diz que você é, você vai para essas, continua alimentando essas crenças. Mas muitas das vezes a gente nem tem consciência disso. A gente nem sabia disso. A primeira vez que eu fiquei sabendo dessas crenças, eu falei, nossa, aí, ué. Agora eu entendi. Então, gente, crenças são prisões mentais. Ok? A gente tem que viver de acordo com a verdade. O que Deus diz que eu sou capaz, que eu consigo. Porque essas crenças trazem medo para a vida da gente. E Deus e o medo, é assim, ou você confia em Deus ou você se entrega à emoção do medo. Os dois não andam juntos. Ok? Pode passar. E a mentalidade, né? É o conjunto dessas crenças, ou seja, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu ouvi, experimentei, senti, vai formando a minha mentalidade. Pensamentos, atitudes, a sua percepção de mundo, envolve suas crenças, experiências. Vocês veem isso aqui muito claro, né? Quem mora aqui, quem vive aqui, se vocês voltar para Angola, vocês vão ver a diferença cultural. E dentro dessa diferença cultural tem uma diferença de mentalidade. Certo? Então, aqui a gente já percebe que o ambiente influencia e muito. O ambiente influencia quem eu sou, as minhas crenças, a minha mentalidade. Certo? Cada pessoa interpreta o mesmo fato de formas diferentes. É o que eu falei aqui no início, né? Cada pessoa aqui vai receber o que eu estou falando de uma forma. Vai fazer sentido em alguns pontos para um, para outro, em outros pontos, eu falo, sei não. Esse menino aí não fala coisa com coisa, não. Sim, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Cada pessoa interpreta o mundo de uma forma. É a mesma coisa. Se acontece uma briga ali na rua,
vai chegar o pastor contar de um jeito, vai chegar a irmã contar de outro, vai chegar o irmão contar de outro. Uma mesma história tem diversas versões. Porque cada um enxerga um fato de uma forma. Não enxergamos o mundo como ele é. Enxergamos o mundo como nós somos. Okay? Observe essas imagens a seguir. Pode passar a primeira. O que vocês veem? Pode falar, gente. Uma ovelhinha. Uma senhora jovem. Uma jovem ou uma velha? Quem vê uma jovem? Ó, ela vê um menino, ele vê uma jovem. Eu vejo uma jovem triste. Uma jovem triste. Alguém está vendo uma moça olhando para trás? Hã? Consegue? Ó, ele consegue ver uma moça olhando para trás. Deixa eu sair daqui. Acho que aqui na frente. Vai lá para o lado. Ó, ali veio a velha, aqui conseguiram ver a moça. Deixa eu ir lá. Eu já estou a ver metade de um Um pássaro. Aqui um narizinho, aqui o cabelo, a orelha. Um pássaro embaixo. Conseguiram ver a moça? Não conseguiram ver a moça? Esquece a velha. Se vocês focarem na velha, vocês vão ver a moça. Ó, a moça aqui, ó. Tem uma moça aqui olhando para trás. Aqui, essa peninha no cabelo dela. Não conseguiram, né? Mas tem uma moça ali. Mas tem gente que vê a moça, tem gente que vê o velho. A velha. Aquele rapaz lá do canto lá, você conseguiu ver a moça? Mostrei ele. Antes de eu mostrar, ele já tinha visto. Pode passar, por favor. Agora a gente consegue ver a senhora. Conseguiu ver? Não? Não conseguiu ver a velhinha? Ó, aqui a mão, aqui o nariz, a boca. O nariz, a boca. Visualizou? Um pássaro, viu um pássaro? Isso revela, gente, que cada um tem uma percepção de mundo. Então, volta ao anterior, por favor. Ó, anterior. Conseguiu? Tem várias imagens dessas aí, né, que vocês acham na internet, que fazem o quê? Fazem a gente... Opa, peraí, agora eu vi isso aqui, agora eu tô vendo isso aqui. Porque quando a gente traz essas imagens, a sua mente vai buscar referência do que já está na sua memória. Ok? Então, às vezes a pessoa conseguiu ver a jovem, porque a referência que está na memória dele é de pessoas mais jovens. E a gente conseguiu ver a senhora, às vezes nossa referência está com pessoas mais de idade. Enfim, isso significa dizer que cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira. Por isso que a gente não deve tentar mudar as pessoas. Por quê? Primeiro que ninguém muda ninguém. Tentar mudar o outro é orgulho, que é o que o Manuel vai falar aqui daqui a pouquinho. E a gente tem que entender que cada pessoa viveu em um contexto, cada pessoa traz uma história, cada pessoa tem suas dores. Então eu não posso querer que o outro viva de acordo com aquilo que eu vivi. Eu não posso querer que o outro enxergue a vida da forma que eu enxergo. Porque ele não passou o que eu passei, eu não passei o que ele passou. Certo? Então a gente tem que ter esse discernimento. Peraí, ele não enxerga o mundo da forma que eu enxergo. Ele não passou pelo que eu passei, eu não passei pelo que ele passou. E criar empatia com as outras pessoas. Mas voltando aqui, vamos voltar para o autoconhecimento, né? Porque a gente está focando aqui em entender um pouquinho da nossa mente. Então a gente já entendeu que são crenças,
Mentiras foram plantadas na sua mente através de repetição com pessoas que tinham um alto nível de intimidade com você. Crenças, mentalidade. Pode passar, por favor. O que você pensa repetidamente, você constrói silenciosamente. Mentalidade não muda com frases bonitas, muda com decisão e posicionamento. Na Bíblia diz o seguinte, né? Lá em Jó, diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. Porque vocês sabiam que medo é fé? Também é fé? Medo também é fé. Só que não é coisa errada. Então, se você fala assim, nossa, eu tenho tanto medo disso, tenho tanto medo disso, não, isso vai acontecer. Por quê? Você está com fé que aquilo vai acontecer. Você está pondo energia naquilo, aquilo vai acontecer. Você está atraindo aquilo. Agora, se vem um pensamento de medo na sua mente e você repreende esse pensamento, fala, não, mas não é isso que Deus disse que eu sou. Deus disse que eu sou próspero, Deus disse que eu sou amado, Deus disse que Deus é um Deus de família, Ele vai me dar um bom relacionamento. Você quebra. Você quebra aquele pensamento. Então a gente tem que aprender a brigar com os nossos pensamentos. Se eu vivo uma vida que eu deixo a minha cabeça me guiar, gente, por isso que as pessoas estão ficando aí depressivas, ansiosas, porque elas não param para observar o que ela está pensando. Então, se você pensa, o que você pensa repetidamente, você constrói silenciosamente. E entra aqui também a questão das palavras, né? Porque aquilo que eu penso, eu falo. Então, se eu penso que eu estou com medo, eu falo que eu estou com medo. E como o pastor falou, nosso inimigo ele não só o que está na mente. Mas a partir do momento que se vira uma palavra, opa! Ela está com medo. Então já sei onde que eu pego ela. Ele está com medo? Está inseguro? Então já sei onde eu pego ele. Por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Porque se eu vigio aquilo que eu estou pensando, eu começo a vigiar também aquilo que sai da minha boca. Se a pessoa está com medo e repete o tempo todo que está com medo, ela vai deixar de sentir medo que diga. Se a pessoa fala, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo perdoar. Você repete que você não consegue, você não vai conseguir nunca. Quando a gente começa a afirmar, não, eu consigo vencer esse medo, eu consigo perdoar, eu não vou carregar essa mágoa, eu não vou ficar endividado, eu não tenho medo, Deus é maior. E aí você vai afirmando, e vai afirmando, repetidamente. Porque a repetição gera crença. E aquilo que eu acredito acontece. Então a gente tem que repetir coisas boas. Se foi através de uma repetição que entrou uma crença negativa na sua mente, é através também da repetição que vai entrar uma positiva. Amém. Se foi através da repetição que fizeram você sentir medo, é através da repetição que você vai criar coragem. Começa a repetir a palavra de Deus, começa a declarar em voz alta. Decora lá uns 30 versículos bíblicos, cada um com uma situação, e fala, gente. Tem que falar, tem que abrir a boca, tem que declarar. Porque você abre a boca para falar que está com medo, que está inseguro, que não sabe se vai dar certo. Abre a boca para falar coisa boa. As palavras têm muito poder. Deus criou o mundo através das palavras. A maior guerra espiritual que já aconteceu foi através de quê? Mísseis? Não. Entre Jesus e Satanás no deserto. A maior guerra que já existiu foi só aqui, ó. Papum, 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 batido de tal, batido de lá. Então, a guerra sua é o quê? Com a mente e com aquilo que sai da sua boca. Começa a declarar, minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meus filhos são bênção, eu sou mais um vencedor em Cristo Jesus, esse medo não vai me parar, esse medo não vai me destruir. Começa a falar, começa a declarar. Pensa se o medo não vai, ó. Sai, gente, sai. Fala, abre a boca, declara. Porque se a gente abre a boca para falar coisa ruim, a gente tem que abrir a boca para falar sobre prosperidade, sobre vida, sobre crescimento. Ok? Pode passar, por favor. Coloquei o versículo de Filipenses 4:8. Tudo aquilo que tiver na sua mente, por exemplo, agora a gente está vivendo aí uma guerra, né? E aí você vai, abre lá de manhã, você já acorda. Primeira coisa que a gente faz, uma oração? Geralmente não, né? A gente bate a mão no celular.
abrir aqui rapidinho. TikTok. Guerra, bomba, Facebook. Notícia ruim. O que acontece? Você está alimentando a sua mente. Aí depois você já sai de casa com a mente atordoada, pensando assim, nossa, mas essa guerra, se isso vira pro lado de cá, hein? Vai dar ruim. Você já começa a pensar naquilo o dia todo. Por quê? Você não levou esse versículo que arriscam. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que você tem pensado durante o seu dia? E deixa eu te contar. A gente tem que ter um filtro dos alimentos da nossa mente. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu falo, eu vou o quê? Alimentando a minha mente. Alimentando a minha mente. Será que o que eu estou alimentando a minha mente durante o dia é nobre? É verdadeiro? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? Existe algo excelente nisso? É digno de louvor? Por que eu estou preenchendo minha mente com essas coisas? Depois a gente anda com medo, anda ansiosa, não sabe por quê. Porque a nossa mente está sobrecarregada de informação que não nos leva aonde a gente quer chegar. A gente fica alimentando a nossa mente com palavra ruim, com notícia ruim, com medo, olhando as notícias, olhando as fofocas. E a gente não alimenta a nossa mente com realmente vai trazer vida, esperança. Traga uma memória aquilo que te traz esperança. E não desespero, não medo. Sim? Estamos aqui? Pode passar. Ok. Então a gente já entendeu das crenças, já entendeu da mentalidade, já entendeu que a gente precisa alimentar a nossa mente com coisa boa, declarar coisa boa na nossa vida. E agora a gente vai pegar nas feridas emocionais. A infância explica tudo. Quem aqui já se sentiu rejeitado na infância? Levanta a mão. Amém. Amém, irmão. Rejeitado. O que é rejeição, né? Eu lembro que lá na minha família, meus primos, assim, minha mãe era negra, meu pai branco. E da família da minha mãe eu não conheci ninguém. E meus primos todos branquinhos, do cabelo lisinho, só eu assim com o cabelo cacheado, né? Isso já viu, né? E o preconceito começava dos grandes, não era nem das crianças. As tias falavam, cabelo de... onde eu morava tinha um ninho de passarinho que chamava ninho de guacho. Aí você já ouviu falar, um ninhozão assim grandão. Que esse cabelo isso, que esse cabelo aquilo, que não sei o que, vai amarrar esse cabelo, que cabelo feio, e não sei o que. Gente, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu odiava meu cabelo. Odiava. E eu me sentia muito rejeitada por isso, mas eu não escolhi o cabelo que eu tinha. Não tinha o que eu fazer. Ok? Isso me gerou uma ferida emocional de rejeição. Outra coisa que gera ferida emocional de rejeição. Nascimento de irmão mais novo. Nascimento de irmão mais novo também gera sentimento de rejeição. Por quê? Porque a atenção vai toda pro mais novinho. E aí vocês já viram que quem é a mãe de 2? 3. Ou de 3. Que quando nasce, né, o segundo filho, o primeiro filho começa a querer chamar a atenção a todo custo. Por quê? Porque ele está sentindo que ele está perdendo aquele posto, que a atenção era só dele. E aí começa a fazer birra, e aí começa a querer chamar a atenção. Por quê? Às vezes ele está se sentindo rejeitado. Está se sentindo colocado de lado, de parte. Certo? Às vezes você sentiu que você não era suficiente. Às vezes quando você era criança, sua mãe falava assim, você vai lavar essa louça, você vai arrumar essa casa, e ai de você se eu chegar aqui e não tiver tudo brinco, tiver tudo brilhando. E às vezes ela nunca te agradeceu. Às vezes ela nunca chegou e te falou, obrigada, te deu um abraço, falou eu te amo. Né? Será que você se sentiu sozinho, abandonado? Aí nessa ferida emocional aqui de abandono, a gente tem que falar sobre a questão da paternidade. Por que o inimigo tenta tirar o pai de casa? A ausência paterna. Só o pai é capaz de dar identidade para o filho.
certo? O pai ensina a menina a ser uma princesa e o homem a ser homem. É o pai. Ok? Então, se você não teve o seu pai presente na sua infância, e não é só presente fisicamente, não é só aquele homem que põe a comida dentro de casa e fala assim, não está passando fome, eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho. Não, é aquele pai presente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Aquele pai que orava, aquele pai que abraçava, que falava eu te amo. E às vezes, gente, é o que eu falei, a gente não está aqui para julgar eles. Porque se eles não deram, é porque eles não receberam. Ok? Se eles não deram, é porque eles não receberam. Então, a ferida emocional do abandono é uma das mais fortes. Aí a pessoa tem procrastinação na vida adulta e não entende por que começa e para, nada vai para frente, a vida não avança. Talvez ela tenha uma ferida emocional de abandono. E aí hoje, ela acredita assim, inconscientemente, abandonar é algo comum. Porque quem precisava me amar, me proteger, cuidar de mim, me abandonou. Então hoje, eu começo e abandono. Porque a pessoa que foi ferida emocionalmente, ela é a pessoa que mais se fere. Ela mesmo cutuca a ferida dela. Então quem tem ferida emocional de abandono vai sempre se abandonar. Vai abandonar o que é importante para ela, vai abandonar um projeto que vai levar ela para o próximo nível, que vai fazer ela crescer, avançar, porque ela acredita inconscientemente que abandonar é normal. Ok? E aí o inimigo vai tirar o pai lá da família, porque sem o pai presente, crescem homens fracos. Não é uma regra, mas a maioria vai crescer sem. Por quê? Porque cresce sem referência. A gente aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então o homem aprende a ser homem vendo o pai dele ali sendo homem dentro de casa. E aí o inimigo vai lá e tira o pai. Opa! Por que o inimigo trabalha tanto para destruir família? Porque se a criança cresce com a ausência paterna, ela cresce sem a identidade dela. A identidade dessa criança ferida. E gera outras feridas emocionais também. Pode passar. Curar não é esquecer o que aconteceu. É lembrar sem dor. Perdoar também, né? Perdoar também não é esquecer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, que eles fizeram comigo, ou outra pessoa qualquer que você tem que perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez, perdoar não é voltar a conviver com essa pessoa, perdoar é liberar no mundo espiritual a sua prisão emocional com aquela pessoa. Então o perdão, ele é muito mais para você do que para o outro. Para você viver a sua vida, para a sua vida fluir, do que para o outro. E quando a gente entende que a gente foi vítima de outras vítimas, a gente consegue liberar esse perdão mais fácil. Quando eu entendo que o que o meu pai fez comigo, o pai dele fez 3 vezes pior com ele, eu entendo, ele também sofreu. E aí eu consigo liberar perdão. Então, gente, a gente tem que entender que aquilo que fizeram com a gente, independente de quem foi, eu estou falando de pai, de mãe, talvez foi um ex-namorado, talvez foi uma ex-namorada, talvez foi um sócio do trabalho que te passou a perna, que te roubou, não sei. Essa pessoa foi ferida. E só uma pessoa ferida fere outras pessoas. E só uma pessoa curada se torna canal de cura para outras pessoas. Pode passar. Olha, a gente tem 5 feridas emocional, tá? Rejeição, abandono, traição. Vou falar dessas 3 aqui primeiro. Como que tá o tempo aí? Tá de boa? Rejeição. A pessoa que se sentiu rejeitada na infância gera muita fuga, medo de crítica, sentimento de insuficiência. Então, se você tem muita fuga, por que você fuga, Lu? Como assim fuga?
Por exemplo, eu tinha essa ferida emocional de rejeição. Estou tratando ela porque isso aqui é um processo, gente, contínuo. E eu tinha muita fuga de conversa difícil. Então, quando eu casei, o Manuel vinha ter aquelas conversas difíceis comigo, eu queria sair correndo. Eu não conseguia falar de sentimento, eu não conseguia ter um diálogo. O Manuel vinha, vem ele. E ele fala que até hoje tem isso, que às vezes eu falo assim com ele. Eu concordo, eu abro mão da minha opinião só para não render, sabe? Tá bom. Tá certo, vai lá em paz. Isso é uma fuga, porque existem conversas difíceis que precisam ser faladas. Não adianta eu querer fugir. Tem coisa que eu preciso ouvir. Tem coisa que eu preciso entender que eu estou errada. Só que a gente tem medo. Porque às vezes essa conversa difícil vai tocar numa ferida emocional minha que não está curada. Isso vai doer. Sabe aquele desconforto que você sente quando você está conversando com alguém e aquela pessoa está tocando ali nas suas emoções? E você quer fugir daquela conversa? É fuga. Medo de crítica, né? A pessoa às vezes tem uma vontade danada, sei lá, um pouquinho, né, de começar a falar da palavra de Deus na rede social. Aí vai lá, cria um perfil lá no Instagram. Só que a hora que ela vai começar a gravar os vídeos, ela fala, nossa, mas fulano vai ver isso aqui. Nossa, mas minhas primas, a hora que elas veem, elas vão rir demais. Isso é o quê? Ferida emocional de rejeição, medo de crítica, medo do que vão pensar. O que vão pensar de mim? O que vão falar? E se eu errar? E se eu fracassar? Medo de rejeição. Abandono gera dependência. Dependência emocional vem de ferida emocional de abandono. Quem teve ausência paterna na infância tem muito mais chance de ser uma pessoa dependente emocional. Por quê? Porque ela tem medo do abandono de novo. E aí ela agarra todas as forças dela naquela pessoa. Por quê? Porque ela não se sentiu amada na infância o suficiente. E aí ela vai buscar esse sentimento de amor, completude no parceiro. E aí, entra aqui, se você não tiver curado dessas feridas emocionais, você coloca o seu parceiro à frente de Deus. Você inverte a ordem. Primeiro é Deus, eu, meu parceiro. Se eu tenho dependência emocional, primeiro meu parceiro, depois meu parceiro de novo. Lá pela 15ª é eu e talvez Deus. Porque a pessoa que se sentiu abandonada, ela tem medo do sentimento de abandono de novo. Às vezes uma mulher fala, né? Eu atendo muitas mulheres, por isso que às vezes eu direciono muita fala aqui para as mulheres, né? Muitas mulheres que relatam isso. Eu tenho dependência emocional, não consigo. Eu gosto mais dele, nossa. E aí, ela tem que trabalhar o quê? A identidade dela. Quem é você? Busca esse amor primeiro em Deus. Se preencha desse amor de Deus. Porque você está buscando amor no outro, nunca vai ser suficiente. Então, primeiro, buscar em Deus. Mas às vezes a pessoa relacionou tanto pai a algo ruim, que a hora que ela chega no relacionamento do Deus Pai, ela não consegue ter vínculo. Ela não consegue se entregar. Ferida emocional. Traição, sentimento de traição. Criança vai lá, conta um segredo para a mãe e fala assim, mãe, não conta para ninguém. A mãe, na primeira oportunidade, no meio das tias, fala, nossa, ela fez isso. Expõe a criança. O que a criança pensa? Se eu não posso confiar nem na minha mãe, eu vou confiar em quem? Se eu não posso confiar nem no meu pai, eu vou confiar em quem? Pai que já teve problema com o alcoolismo, sempre promete que vai parar. Eu vou parar de beber, vou parar. Nunca para. Ferida emocional de traição. Meu pai promete e não cumpre. Gera o quê? Comportamento controlador, dificuldade em perdoar e confiar. Aquela pessoa está sempre desconfiada. Eu não consigo confiar nas pessoas. Eu estou sempre com o pé atrás. Eu confio desconfiando. Sentimento de traição. Pode passar, por favor. Ferida emocional, mais duas. Humilhação e injustiça. Ferida emocional de humilhação gera baixa autoestima. Aí o que a pessoa faz na vida adulta? Ela mesma se humilha. Por quê? Porque se eu mesmo me humilho, ninguém precisa me humilhar. Aí aquela pessoa que você chega e fala assim, nossa, que blusa bonita. Ela, não, isso aqui é baratinho. Comprei com desconto. Ela justifica o elogio.
Por quê? Porque ela se sente constrangida, ela não se sente merecedora de receber um elogio. Ela não sente que ela merece receber, e aí ela fica desconfortável. E aí você fica sempre se deixando em segundo plano. E ferida emocional da injustiça. Ferida emocional da injustiça. Seu irmão que faz e você que apanha. Seu irmão que apronta, você que leva. Isso gera uma ferida emocional de injustiça. Às vezes também o pai fazia coisas, batia, traía, não sei, na mãe. Gera um pai